Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu não sei que horário você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a aula aqui no currículo do Biblifique. É a aula 154. Se você já me conhece, mas parece que está aqui, bateu a cabeça, está com amnésia, não sabe o que está acontecendo aqui, ou se você não me conhece, seja primeiramente muito bem-vindo. O meu nome é Alexandre Klassen, eu sou um dos professores aqui do Biblifique, e o tema da aula de hoje é como não se importar com a opinião alheia. É uma pergunta que bastante gente me pergunta, tá? Bastante gente me pergunta, bastante gente vem tanto em mentorias, aconselhamentos, conversas de corredor, mensagens de telefone. Eu vejo muita gente com dores, muita gente sofrendo com opiniões alheias, muitas pessoas aí estacionadas e patinando na vida por se importarem com opiniões alheias. Mas hoje o meu objetivo com você é discorrer biblicamente como a gente não deve se importar com as opiniões alheias. Como fazer isso no final das contas? Como não se importar com o que falam da gente? Como não se preocupar, como não se importar, como não se afetar com críticas, com julgamentos, com elogios, enfim. Isso é uma coisa comum e eu espero que você aproveite essa aula de fato. Antes de qualquer coisa, são algumas coisas que eu quero te falar. A primeira, esta aula aqui é um comentário de um livro do Tim Keller chamado O Ego Transformado. Então, se você assistir essa aula, recomendo inclusive que você compre o livro, que você leia o livro, porque ele é um comentário. Estou fazendo aqui Vou estabelecer uma reflexão e um pensamento a partir daquilo que está no livro O Ego Transformado, vale muito a pena. Timothy Keller, O Ego Transformado, estou colocando aqui embaixo, inclusive, na descrição do vídeo, o link aí para você, ou o nome do livro para você procurar depois na internet, fechou? Outra coisa, vamos lá. Antes que você entenda essa aula toda errada, existem, sim, opiniões que você precisa se importar, óbvio. Existem opiniões que você precisa dar ouvidos, existem críticas que você precisa dar ouvidos, existem opiniões que você não tem que simplesmente ignorar, que você fala assim, não, eu não me importo com isso, eu não quero saber o que as pessoas estão falando de mim, e não me interessa, eu vou fazer o que eu bem entender na minha vida. Não é bem assim, tá? Não quer dizer que você tem que acatar todas as opiniões, acatar todas as críticas e julgamentos que fazem ao teu respeito. Mas você vai precisar se importar com opiniões de pessoas específicas, pessoas que conquistaram mais do que você, pessoas que viveram mais do que você, pessoas que têm mais experiência que você, amigos próximos, pais, cônjuges. São opiniões que você precisa se importar, sim. São opiniões que você pode discordar. São opiniões que você pode não acatar, mas são opiniões que você vai ter que dar ouvidos, você vai ter que se importar, sim. Então esta aula especificamente, a aula 154, a aula de hoje que você está assistindo nesse momento, não é para você rebeldão, rebeldona, que quer viver um anarquismo moral, que quer viver uma vida relativista, nihilista, em que para você o que importa é a tua opinião, é o que você acha que está certo, é o que você acha que tem que fazer, e que o certo não é necessariamente certo e o errado também não. Não é com você que eu tô falando. Essa aula não é para mim, aliás, essa aula não é para você. Essa aula não é para você que quer se rebelar contra tudo e contra todos e quer viver a sua própria vida, as suas próprias regras e do seu próprio jeito. Não. A aula aqui é para uma pessoa que sabe que recebe críticas, sabe que existem opiniões de outras pessoas, próximas e não próximas, e quer aprender biblicamente a como lidar com essas opiniões, como lidar com essas críticas e como não se afetar com isso, mesmo sabendo que está certo. E quando eu falo críticas, isso fica bem claro para a gente. Agora, como não se afetar também com os elogios? Então, o que a gente está falando aqui é sobre autoestima. Como a gente não se afeta e como não se importa com a crítica alheia, mas também como a gente não se importa e como a gente não se afeta, como a nossa autoestima não se afeta com os elogios que nós recebemos. Porque isso também é importante. A gente pode
lidar muito bem com as críticas, mas a gente pode lidar muito mal com os elogios que a gente recebe. Quando a gente abre o texto, e eu vou abrir aqui para a gente ler, em Provérbios 27, versículo 21, diz o seguinte: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Olha que interessante. Não são só as críticas, não são só as críticas que a gente não tem que se importar. Não são só com as críticas que a gente não tem que a gente não tem que se afetar. Os elogios também não deveriam nos afetar. Os elogios também não deveriam cumprir um papel muito grande na nossa autoestima. Não deveria assim, meu Deus, agora eu estou me sentindo muito bem porque eu recebi um elogio. Não deveria. Embora aconteça, embora seja legal receber um elogio, da mesma forma, existem muitas críticas que também são maravilhosas de você receber, mesmo que um pouco indigestas. Mas é importante, é legal, deveríamos gostar de receber críticas tanto quanto gostaríamos de receber elogios. Aliás, às vezes é melhor você receber uma crítica do que receber um elogio. Mas a questão toda é como não afetar a minha autoestima, nem com as críticas, nem com os elogios. É natural do ser humano estar diariamente, o tempo inteiro, todos os dias e constantemente diante de um tribunal, diante de um julgamento. Todo ser humano, todos, absolutamente todos, a gente pode até inclusive colocar isso como uma consequência do pecado, todo ser humano tem a tendência de buscar para si uma espécie de aprovação, uma espécie de validação, um veredito favorável de aceitação. É como se, de fato, a gente estivesse todos os dias em um julgamento, em um tribunal. E nesse tribunal existe acusação e existe defesa. As críticas que nós recebemos são, de alguma maneira, uma acusação contra nós. E os elogios são, de alguma maneira, de certa forma, propõem ali uma espécie de defesa em relação à nossa autoestima. Então, óbvio, todo mundo recebe críticas. Às vezes a gente vê essa crítica e alguém fala com a gente, às vezes a gente descobre por outros essa crítica, mas todo mundo recebe críticas, todo mundo recebe críticas e todo mundo recebe algum elogio, alguma validação. E invariavelmente entre críticas e elogios, entre acusação e defesa, o tempo inteiro a gente tem a tendência de procurar para nós um veredito nesse tribunal, um veredito nesse julgamento que seja favorável a nós. O nosso ego, a nossa autoestima fica nisso o tempo inteiro. Quando a gente faz algo que as pessoas tenham aceitado, as pessoas tenham elogiado, as pessoas tenham gostado, logo essa sensação de aceitação, essa sensação do veredito favorável vai embora e a gente volta para o jogo na tentativa de agradar os outros de alguma forma. A maioria dos seres humanos hoje, e mesmo que você ache que não, a tendência é que você esteja fazendo isso sim, você procura agradar os outros e receber uma aceitação, uma validação, um veredito favorável das pessoas que estão à sua volta. Neste julgamento entre acusação e defesa, entre críticas e elogios, qual é a maneira bíblica de lidar com isso? Essa é a resposta dessa aula. É isso que eu tenho a oportunidade e o objetivo aqui nessa aula de responder para você. Como, biblicamente, nós lidamos com críticas e elogios? Como que a gente não se afeta com as críticas e com os elogios? O que a gente faz com a nossa autoestima em casos de críticas e casos de elogios? Quando a gente olha esse cenário do veredito, quando a gente olha esse cenário do julgamento, quando a gente olha esse cenário que a gente desenhou, em que como se fosse pessoas acusando a gente com alguma crítica, ou elogiando a gente e defendendo a gente para nós mesmos, para a nossa autoestima, nosso ego aqui, a gente pode perceber que existem duas formas mundanas de lidar com isso. A primeira forma, ela vem lá de culturas tradicionais, a maioria delas culturas orientais, e que perduraram mais ou menos até o século XX. Tá? Século XIX, século XX, a maioria das sociedades, até as ocidentais, não só as orientais, lidava com as situações mais ou menos dessa forma. Tá? Entre críticas e elogios, para estas culturas, até o século XX, depois do século XX eu vou comentar com você, mas até o século XIX, século XX, para essas culturas, para todas as culturas, dava-se a autoestima elevada demais
a responsabilidade e a culpa pelas coisas ruins. Então pense em coisas ruins. Xingamentos, traições, violência, crimes, maus tratos, crueldade, tudo isso. Todas as coisas ruins aí de tratativa, de comportamento. Para as culturas tradicionais, até o século XX, o grande culpado, a grande culpa, o grande responsável por estas coisas ruins era o ego orgulhoso, a autoestima elevada demais. Era, de certa forma, um orgulho e uma soberba, uma arrogância. E isso explicava o mau comportamento das pessoas. Era como se a pessoa achasse que ela estava acima da lei, que ela achasse que ela estava acima da ética e da moral, que ela achava realmente que ela estava acima das outras pessoas e, por isso, ela poderia cometer o ato que gostaria de cometer, que tinha dado na telha cometer, e não me importa a opinião dos outros, não importa o mal que eu causo para os outros, eu quero viver a minha vida do meu jeito, e isso era considerado, de certa forma, um orgulho, ou seja, o orgulho era o que gerava, a soberba era o que gerava o mau comportamento, a crueldade, a violência, o xingamento, o maltrato, a traição e etc. Tá? E até o século XXI, até o século XX, 19, 20, acreditou-se nisso. Ou seja, para que você seja uma melhor pessoa, para que você melhore, para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa um pouco mais moral e um pouco mais ética, você precisava tolir a sua autoestima. Você precisava baixar a sua autoestima. A sua autoestima deveria ser baixa. Em certa medida, em alguns momentos, em algumas culturas orientais, inclusive, você precisa se humilhar. Você precisa ser uma pessoa humilhada, mais do que uma pessoa humilde. Você precisa ser uma pessoa humilhada, humilhada mesmo, de fato, para você se colocar no seu lugar. E colocando-se no seu lugar, você então tem a capacidade de não fazer mal aos outros, já que o orgulho e a soberba, que são os grandes responsáveis pelos maus tratos e coisas ruins, não está presente na sua vida. É isso que as culturas tradicionais, orientais e até, de certa forma, as ocidentais acreditavam e pensavam até o século XX. Depois do século XX, depois do século XIX, propriamente dito, com o surgimento de algumas linhas filosóficas hoje que dão a origem ao romantismo, que dão a origem ao cientificismo, que dão a origem ao materialismo, algo que nós vivemos, ao relativismo, ao que nós vivemos hoje, a partir do século XX. O Ocidente contemporâneo, então, do século XX, trata a situação exatamente da maneira oposta às culturas tradicionais. Para o Ocidente contemporâneo, para as linhas filosóficas e as linhas comportamentais, linhas terapêuticas, inclusive, no século XX, o grande problema das coisas ruins, dos maus tratos, da violência, da traição, do xingamento, da briga, da raiva, etc., é justamente a autoestima baixa. Então, para a cultura tradicional, para a cultura oriental, até o século XX, o problema era a autoestima muito elevada, era a autoestima muito alta. Para o século XX, o nosso Ocidente contemporâneo, vamos chamar de Ocidente contemporâneo, a linha de pensamento recorrente aí no Ocidente contemporâneo, o grande problema é a autoestima baixa demais. A pessoa, ela foi prejudicada pelos intempéries da vida, a pessoa, ela foi prejudicada pela vida dela, a pessoa nasceu em um lugar que prejudicou e ela tem uma autoestima muito baixa, ela tem uma falha de identidade e por isso, então, ela está sujeita a ter maus comportamentos. As pessoas agem mal por se valorizarem muito pouco. Você provavelmente seja muito ciente disso que está acontecendo e dessas linhas aqui, tá? Quando a gente pega algumas linhas terapêuticas, pega algumas linhas, inclusive de coaching, a gente pega algumas linhas de pensamento, olha, você precisa reforçar sua identidade, você precisa elevar sua autoestima, porque olha, a vida bateu em você, tua autoestima está muito baixa, e isso acontece na sua vida, você se comporta dessa maneira, o teu comportamento é uma consequência da sua autoestima muito baixa. Provavelmente você já escutou e já ouviu falar sobre isso. É uma leitura muito conveniente, diga-se de passagem, porque deixa de ser necessário um julgamento moral para lidar com as situações. Porque enquanto até o século XX aqui, o problema era o orgulho e a soberba, existia um julgamento moral aqui. Você se acha melhor do que os outros e é por isso que você faz isso que você faz.
Tá? Então existia um julgamento moral aqui necessário. Quando o problema é a autoestima baixa, você não precisa julgar moralmente as situações. Para arrumar o problema, não é uma questão moral, é só uma questão de autoestima. Então, para você se tornar uma pessoa melhor, mais bondosa, mais virtuosa, basta animar as pessoas e fazerem com que elas se sintam motivadas. Afinal, a autoestima baixa é a grande razão das coisas ruins. Então, vamos reforçar uma identidade que talvez não seja real na vida daquela pessoa, então ela se sente melhor. É como se a criação de virtudes acontecesse por mera elevação de autoconfiança. A pessoa, ela precisa ter uma autoestima mais elevada, e por ter uma autoestima mais elevada, ela vai ser uma pessoa melhor. Tá? Infelizmente, é um discurso vitimista, coloca a responsabilidade por seus atos em outras pessoas, em outros fatores. Então, olha, eu nasci nesse lugar e eu não tenho culpa do que eu faço, porque eu nasci nesse lugar e a minha autoestima é muito baixa, e eu nasci nesse lugar e todo mundo vai ter que aguentar, então, o meu mau comportamento, a não ser que alguém venha aqui e faça com que a minha autoestima se eleve, então eu posso, porventura, talvez, em algum momento da minha vida, em alguma época da minha vida, me tornar uma pessoa melhor, tá? Então, ela diminui, esse discurso diminui a régua moral, traz um relativismo do certo e do errado, porque, ora, ele usa drogas, né? Porque ele tem uma autoestima muito baixa. Então, assim, coitado. Puxa, ele é uma vítima da sociedade, não é? Então, coitado, ele é uma vítima da sociedade. Então, ele faz isso porque ele é uma vítima da sociedade. É uma linha muito niilista. Na verdade, é um niilismo mesmo, puro e simples. Porque começa a relativizar o certo e errado. E começa a colocar nas circunstâncias a impossibilidade de alguém fazer algo certo. Ou seja, é muito mais difícil para um cara que nasceu em determinado lugar fazer algo certo porque ele nasceu em determinado lugar. Então, para ele, o certo talvez não seja tão certo. E o errado talvez não seja tão errado. Então, isso é muito ruim. E é resultado de uma filosofia que vem do século XVIII, do século XIX, etc. Tá? Então, tem bastante coisa para a gente conversar a respeito disso. O meu objetivo aqui não é conversar sobre filosofia com você, é conversar sobre Bíblia. Mas saiba que, para lidar com a autoestima, elevada ou baixa, existiam essas duas correntes. Agora, a pergunta que fica é: como é que a Bíblia lida com isso? Como é que a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia nos indica a fazer? É mais oriental? Ela é mais igual à primeira corrente, o primeiro jeito de pensar? Ou é mais igual ao segundo? E eu te adianto já, é igual a nenhuma das duas. A realidade é que a Bíblia, ela fala do seu jeito a respeito desse assunto, e para isso vamos ler o versículo, aqui o texto de 1 Coríntios 3, a partir do versículo 21, nós vamos ler até o versículo 7 de 1 Coríntios 4, ok? Então vamos de 1 Coríntios 3, 21 até 1 Coríntios 4, 7. Diz o seguinte: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. É uma introdução ao capítulo 4, essa parte. Portanto, ou seja, desta forma, a partir disso, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um carregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará as nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Presta atenção nessa parte. Não se orgulharão de um à custa do outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado?
E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos ou por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Muito bem, o texto da palavra de Deus, Paulo escrevendo com maestria aqui a respeito da autoestima. Paulo, ele é muito objetivo na sua análise aqui sobre a autoestima, sobre o ego. E ele começa estabelecendo uma problemática no versículo 6. Tá? A gente vai voltar para o versículo 4, mas no versículo 6 ele estabelece uma problemática bem interessante, que é o orgulho. Ele diz: irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Ele estabelece uma problemática do orgulho. O grande problema está no orgulho. O problema da autoestima, de como nós lidamos com as críticas, de como nós lidamos com os elogios, é o orgulho. A palavra orgulho, aqui usada por Paulo, ela é fusio ou fisio, que significa traz a sensação, o que significa que traz a sensação de inchaço, de inflado, como um órgão que fica cheio de ar e se distende. Algo que foi tão bombeado de ar que está prestes a explodir. Agora imagine uma bexiga. Imagine que você vai soprando nessa bexiga. Ela vai enchendo, 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 enchendo. É exatamente essa a sensação que Paulo dá ao orgulho. É essa palavra que Paulo dá ao orgulho. Há uma bexiga cheia que vai se enchendo, enchendo, enchendo. Agora, algo extremamente bombeado e inflado torna-se algo extremamente frágil. Se você enche um pouquinho de uma bexiga e pegar uma caneta, não vai acontecer nada com ela. Provavelmente a caneta vai até marcar a bexiga. Agora, experimenta encher a bexiga o máximo que você conseguir, pega uma caneta e toca na bexiga. O que vai acontecer? A bexiga vai estourar. Então ele mostra que essa é a característica de um ego inflado, de uma autoestima inflada. E ele diz o seguinte, olha, o texto diz, ele fala assim, olha, se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Ou seja, Paulo, ele linka o orgulho à comparação. Então a problemática de Paulo aqui, para ele lidar com a crítica e para ele lidar com o elogio, para ele lidar com esse tribunal, esse veredito, esse julgamento entre acusação e defesa, crítica e elogio, etc., Paulo traz a problemática e dizendo o seguinte, olha, o grande problema da parada toda aqui é o orgulho. E o orgulho é o ego inflado que se compara com as outras pessoas. O ego humano o ego humano está sempre ocupado comparando-se com os outros. E o orgulho está sempre ocupado em se satisfazer em ter mais do que quem está à sua volta. Na tentativa da autoestima e do ego lidar com o seu vazio, ele se compara. E em se comparar, o ego infla de alguma maneira. O ego infla de alguma maneira. E isso Paulo chama de orgulho. E o orgulho, ele está baseado não naquilo que ele próprio tem, mas aquilo que ele tem mais do que as outras pessoas. O Tim Keller, inclusive, no livro, ele faz uma citação do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e ele diz, olha, o orgulho, palavras de C.S. Lewis, ok? O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas, bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas e mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. E é exatamente isso aqui que Paulo está falando. Paulo estabelece um problema. O problema nesse veredito, nesse julgamento diário que nós temos entre acusação e defesa, entre críticas e elogios, em ligar para a opinião dos outros ou não ligar para a opinião dos outros, em ligar para o elogio dos outros ou não ligar, em ligar para a crítica dos outros ou não ligar, ele diz, o grande problema é o orgulho em comparar-se com as outras pessoas. No momento que você se compara com as outras pessoas, o orgulho toma conta e o seu ego infla.
Ou seja, quando você recebe um elogio, a tendência humana é comparar-se com os outros a partir desse elogio. Comparando-se aos outros, vence o orgulho. O orgulho é um ego inflado. Então o teu ego, ele infla. Alguém critica você. A tua tendência como ser humano é, a partir da crítica, você se comparar com outras pessoas. A partir do momento que você se compara com as outras pessoas, o orgulho toma conta. E o orgulho, ele infla o ego. Ou seja, o ego inflado, ele acontece tanto no elogio quanto na crítica. O orgulho, ele sempre está atingindo a pessoa na autoestima elevada ou baixa, ao mesmo tempo. Porque o tempo inteiro as pessoas estão se comparando, tanto na crítica quanto no elogio. Ou seja, a autoestima elevada, ela é um ego inflado pelo orgulho. A autoestima baixa também é o ego inflado promovido pelo orgulho. Então, enquanto o século XX diz que você precisa elevar a autoestima da pessoa, Paulo está dizendo, isso aqui vai levar a pessoa ao orgulho, vai levar a pessoa ao ego inflado. Vai levar a pessoa a comparar-se com as outras pessoas. Inclusive, para vocês elevar a sua autoestima, pense no processo mental que você precisa ter para elevar a sua autoestima. Você vai ter que se comparar. Uma pessoa com a autoestima baixa também é orgulhosa. Também está com o ego inflado. Também está com o ego desajustado. Porque também tem muito orgulho dentro de si. A realidade é que em ambos os casos, você está se olhando demais para si. E de olhando demais para aquilo que as pessoas falam de você. Então, o centro daquilo que permeia a autoestima elevada e a autoestima baixa é você. E esse é o grande problema. E aí, Paulo, no versículo 3, eu vou voltar no versículo 3 para a gente ler junto de novo. Paulo, no versículo 3, ele diz o seguinte, olha só que interessante. Ele fala, olha, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Pouco importa. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. E aqui, Paulo mata a pau a questão das críticas e das opiniões alheias. A solução para a autoestima baixa, hoje, no século XX, é a própria elevação da autoestima. Não se importar com a opinião dos outros, é você ter as tuas próprias regras, o seu modo de pensar, o teu próprio modo de pensar, o teu modo de agir, com respeito a si mesmo. Você tem que amar a si mesmo, você tem que respeitar a si mesmo, certo? Alguns, inclusive, vão falar que você tem que declarar palavras poderosas sobre você, você tem que bramar e você tem que gritar que você é forte e você tem que olhar para o espelho e falar que você é forte. E não há nada, não é necessariamente nada de errado com isso, tá? Mas existe um padrão que é melhor do que esse. Que é melhor. Paulo diz o seguinte: eu não me importo com a opinião dos outros. E Paulo não se importa com a opinião dele a respeito dele mesmo. Porque a autoestima, do jeito que a gente está olhando a autoestima hoje, em você elevar a sua autoestima, é você não ligar para a opinião dos outros. Até aí, beleza. O problema é que a partir do momento que você começa a elevar a sua autoestima e você começa a fazer os seus exercícios de elevação de autoestima, ou seus pensamentos de elevação de autoestima, você passa a se estimar. E você passa a se julgar. Por exemplo, alguém fez uma crítica para você que você é burro. Que você é burra. Aí você olha no espelho e fala assim, eu não sou burra, eu sou inteligente. Eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente. E de fato Deus fez você inteligente. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso pode ser uma verdade mesmo, de fato. Agora, o grande problema disso é que você agora está se julgando. E está dando a você mesmo um veredito. O que Paulo aqui se abstém de fazer. Paulo falou, olha, eu não ligo para a opinião de vocês. Eu não ligo para a opinião de qualquer outra autoridade humana. Não ligo.
E eu também não ligo para minha própria opinião sobre mim mesmo. Não sou eu que vou julgar se eu tô certo, se eu tô errado, se eu sou competente, se eu não sou competente, se eu sou capaz ou não sou capaz, se eu sou forte ou não sou forte, se eu sou bonito ou não sou bonito, se eu sou competente ou não sou, se eu sou um bom pregador ou não sou, se eu sou um bom professor ou não sou, se eu sou um cara santo ou não sou. Não me importa. Não me importa a mim mesmo o meu julgamento. A minha consciência pode estar limpa, mas a minha consciência pode estar errada. No final das contas, gente, Paulo faz uma antítese entre orgulho e humildade. O orgulho é o ego inflado, tentando elevar a sua autoestima ou baixar a sua autoestima. Mas é o ego inflado. É o ego em ação, o orgulho em ação. O que torna você uma pessoa extremamente frágil, como uma bexiga cheia. E aí ele chega e ele compara com a verdadeira humildade, a humildade bíblica. E a humildade bíblica é: eu não ligo para a tua opinião, eu não ligo para a opinião de uma pessoa, de uma autoridade, e eu tampouco ligo para a minha opinião a respeito de mim mesmo. No final das contas, a humildade no evangelho não é pensar em mim como se eu fosse mais ou menos. Não é pensar menos de mim, é pensar menos em mim. Vou repetir. A humildade na Bíblia, a humildade de acordo com as Escrituras, a humildade de acordo com o Evangelho, não é pensar menos de mim mesmo, é pensar menos em mim mesmo. A verdadeira humildade, biblicamente falando, tira o olhar do próprio umbigo, tira o olhar do próprio ser, tira o olhar da tua vida, tira o olhar do teu julgamento e coloca em dois alvos: o próximo e o Senhor. Paulo diz: olha, nesse veredito aí, entre acusação e defesa, entre crítica e elogio, entre julgamento aí que as pessoas fazem ao meu respeito, eu não ligo para a tua opinião, não ligo para a opinião de autoridade nenhuma, não ligo para a minha opinião de fato, eu ligo para um veredito, que é do Senhor. Eu não julgo pela minha consciência. Minha consciência pode estar tranquila, mas eu não necessariamente estou de fato tranquilo. Eu julgo para o julgamento do Senhor, que já me foi dado. O veredito de Jesus já me foi dado. Eu sou justo, eu sou inocente, eu sou forte, eu sou tudo isso. Agora, quando você se olha no espelho e você se considera uma pessoa forte, é o seu ego falando? Ou é Deus, Cristo, a Bíblia, as Escrituras falando isso para você? A isso, o Tim Keller, no livro, chama de autoesquecimento. Não é mais autoestima. O segredo não está mais em quanto você se autoestima, é o quanto você se autoesquece. Quando você já não é mais o centro. Quando você não se importa mais com a opinião dos outros, não de forma arrogante, porque o ego não infla, e também não liga para crítica ou elogio dos outros, também não liga para críticas e elogios de autoridades, o teu ego não faz diferença nenhuma, e você também não tem uma opinião própria, tua, a respeito de si mesmo. Você se esquece. Você não é mais o centro do mundo. A verdadeira humildade no evangelho, meu povo, é você não ser mais o centro do mundo. As coisas não são sobre você. As coisas são sobre Deus e sobre o próximo. Por isso que eu sou um crítico quando profissionais da área de desenvolvimento pessoal, quando pastores dizem que para amar o próximo você precisa se amar primeiro. Bobagem. Bobagem. Porque essa autorreferência não é bíblica. O que Jesus quis dizer ali é um aspecto muito óbvio. Em Mateus 7 ele é muito claro. Assim como você gostaria de ser tratado, trate os outros. Ora, você se trata bem, não trata? Você se trata bem, você está assistindo essa aula, por exemplo. Já é uma amostra de que você se ama de alguma forma. Você se respeita de alguma forma. Você se cuida. Você come. Você veste roupa. Você dorme numa cama. Você quer a tua casa quente. Você quer ter uma vida minimamente funcional. Ou seja, você já se ama. Assim como você se ama, com esse respeito que você se trata os outros também.
Você ama os outros. O ponto de vista do evangelho é sempre o próximo e o Senhor. Ame a si mesmo, ama o próximo como a ti mesmo e ame ao Senhor com todas as suas forças. O objetivo do evangelho é sempre o próximo, é sempre o Senhor. Não é essa autorreferência. Quando a gente volta para o tribunal do dia a dia, entre críticas e elogios, entre acusação e defesa, nesse veredito da vida, o evangelho e Cristo é que te dá o veredito. E o veredito de Cristo é: eu salvei você, você é justo, você é feliz, agora vai lá e sirva, olhe para o próximo, olhe para o Senhor. Os olhos daquele que é verdadeiramente humilde, biblicamente falando, sempre estão voltados ao Senhor e ao próximo. E é por isso que ele não tem tempo de ter respostas, ou de ter um julgamento, ou de ter alguma autoestima, porque ele está olhando sempre para o próximo e para o Senhor. E quem define o veredito, quem define a tua identidade, não é você com você mesmo, é o próprio Deus. E essa identidade gera dentro de você um sentimento de olhar para os outros. O grande problema do pecado lá em Gênesis, eu ia falar pecado capital, mas também não é. O pecado lá em Gênesis, o grande problema foi que o homem passou a olhar para si. Quando não havia pecado, ele não olhava para ele, que estava nu. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez, ele olhou para si e falou: tô pelado, estou nu. E aí passou ali a ter um julgamento de si mesmo e dos outros em relação a si. Quando nós estamos em Cristo, quando nós vivemos a verdadeira humildade, não é mais a gente que vive, mas é Cristo que vive em nós. Esse autoesquecimento de Paulo é profundíssimo. A maneira como você e eu deveríamos lidar com a opinião e com a crítica ou o elogio dos outros é simplesmente não nos deixando afetar por causa do autoesquecimento. Os nossos olhos não estão sobre nós. Os nossos olhos estão sobre o próximo, como eu posso amar o próximo, como eu posso servir o próximo, como eu posso abençoar o próximo e ao Senhor. É para lá que os meus olhos estão voltados. Ah, mas você isso e tal. Não, tudo bem, mas e Deus? E o próximo? Essa é a verdadeira humildade, biblicamente falando. O autoesquecimento. Não é você se humilhar e ter uma autoestima baixinha. Não é você falar assim, eu sou ruim mesmo, eu sou burro, eu sou burrinha, e blá, 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 aquela coisa, que isso também é orgulho, isso também é ego inflado, e também não é, eu sou forte, eu sou o cara, Deus me fez o cara, eu sou o cara, também não é. É o autoesquecimento. Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença nessa aula, recomendo de verdade que você leia o livro Ego Transformado, do Timothy Keller, vale a pena. Deus abençoe e até a próxima.